Olá, terceiro ano, tudo bem? Agora vamos estudar geografia. No livro, nós vamos fazer as páginas 189 a 191 e na ficha as páginas 105 e 106, ok? Pouquinho de geografia, hein? Vamos lá, nós já falamos, né, sobre a água em geografia, né, nós estamos falando sobre a água. Essa unidade toda fala sobre a importância da água para a agricultura. Nós falamos dos estados físicos da água, nós falamos do ciclo da água, falamos dos rios, né, das partes do rio, né? Falamos da água na agricultura. E agora nós vamos falar sobre um rio muito importante para o nosso país, que é o Rio São Francisco. Por que ele é tão importante, né? Ele é um dos mais famosos, porque ele é o maior rio que ele é inteiro no Brasil. Ele não passa por nenhum outro país, ele está somente dentro do Brasil. Ele é o maior rio inteiramente dentro do Brasil. Vamos lá? Aí, ó, tem 3 imagens. Aí, a primeira imagem é a nascente do rio, que ele nasce lá em Minas Gerais. Depois tem uma imagem do rio. E embaixo tem a imagem de um local onde esse rio passa, que é no sertão nordestino. Vamos falar sobre isso. Ó, vamos conhecer o Rio São Francisco. Chamado pelos moradores ribeirinhos. Quem são os ribeirinhos, gente? São as pessoas que moram à beira do rio. Nós já estudamos isso, né? Então, as pessoas chamam o Rio São Francisco carinhosamente de Velho Chico. Teve até uma novela com esse nome e aparecia muito esse rio na novela, né? Ele é o maior rio em tamanho e fica totalmente dentro do Brasil. O Rio São Francisco é um rio muito importante para o abastecimento de água pelas regiões onde ele passa, principalmente na região conhecida como Sertão Nordestino, que é um local muito quente com poucas chuvas e com baixa umidade durante todo o ano. Então, basicamente, lá no sertão nordestino, quando eles precisam de água, essa água vem do Rio São Francisco, porque lá é um lugar que chove muito pouco, né? Eles possuem muita seca. Então, a água que eles possuem vem do Rio São Francisco. Esse rio é fundamental para as pessoas que vivem em suas margens, onde a agricultura praticada é bastante valorizada justamente pela disponibilidade da água. Ou seja, eles só conseguem ter agricultura porque eles possuem o rio ali para conseguir, né, cultivar as suas plantações. Tanto a agricultura quanto a pecuária precisam da água para sobreviver. Além disso, a água proveniente do Rio São Francisco é utilizada na irrigação de diversos tipos de fruta e grande parte delas é vendida para o país. Ou seja, não é somente aquela região que precisa das águas do Rio São Francisco, todo o país, porque se eles vendem o que é produzido ali, o restante do país, né, indiretamente também precisa da água desse rio. Porque nós temos o que nós conseguimos comprar as frutas e todo o restante, porque esse rio tem água, fornece água para que essas plantações aconteçam, tá? Virou a página para a página 190. Outro motivo que faz desse rio um dos mais importantes do Brasil diz respeito ao abastecimento de diversas cidades localizadas ao longo da região hidrográfica, ou seja, ao longo desse rio. Além disso, o Rio São Francisco é muito utilizado na geração de energia e como via de transporte fluvial. Fluvial porque é uma via de transporte que acontece no rio, ok? Olha aí tem uma embarcação que está no Rio São Francisco. O Rio São Francisco está presente no imaginário e na cultura dos povos por onde passam as águas. Em tempos passados, era comum o uso de carrancas na proa. Carrancas são essas imagens que tem aí embaixo, essas caras aí, né? Essas caras feias aí, né? E na proa é a frente do barco. Por que eles colocavam essas carrancas na frente do barco? Segundo a tradição da população local, as carrancas davam proteção às embarcações, principalmente contra os naufrágios. Né? As carrancas davam proteção para que os barcos não afundassem, para que não acontecesse nenhuma tragédia, né? Nada de ruim. Isso é uma história, uma lenda, né? Algo que eles acreditam, faz parte da cultura deles. O Rio São Francisco, gente, é um rio muito grande. A gente diz, rio é fácil de tomar um banho, né? Porque é rio, a água é parada, não tem onda igual no mar. Mas o rio, quando ele é grande, ele acaba tendo correnteza. Eu já escutei uma história de um humorista
Eu gosto muito de ver programa de humor. E ele tava contando que uma vez ele foi lá no Rio São Francisco e ele tava na embarcação e falou, eu vou dar um mergulho. Aí o cara, né, o moço que trabalhava no barco, ele falou, não pode mergulhar assim não, porque é muita correnteza, é perigoso. Ele falou, que isso, é um rio? Ele, não, é difícil, tem que mergulhar aqui perto do barco, segurando aqui no barco. Aí ele disse que foi, não acreditando muito no que o cara falou, mas ele disse que a correnteza é muito forte. Ele não teve nem como soltar lá do negócio, né, perto do barco, porque tem uma correnteza muito grande, porque ele é um rio muito grande. Então, como tem uma correnteza muito grande, é um rio grande, fundo, né, profundo, aconteciam muitos desastres, muitos naufrágios nesse rio. Teve até, nessa época dessa novela do Velho Chico, teve até um ator que morreu lá, né, nesse rio, não sei se vocês lembram. Os pais de vocês devem lembrar, morreu no Rio São Francisco, né? É um rio grande e precisa ter os devidos cuidados, porque é água, né, gente? Com a água a gente não pode brincar. Na página 191, tem um poema que quem escreveu foi Raimundo Nascimento, sobre o Rio São Francisco. Ele é bem legal o poema, ó. Vou ler para vocês. O desabafo do Rio São Francisco. Eu sou apenas um rio, porém não posso falar. Mas vou fazer um alerta através deste poeta, que se pôs no meu lugar e vai passar para vocês que me traz a poluição, sem ter nenhuma noção do que isso causará. Eu me chamo Rio São Francisco, venho da Serra da Canastra. Vou levando a irrigação por onde minhas águas passam. Vou correndo o sertão, molhando toda essa massa. Uns me chamam de Velho Chico, outros me chamam de Chicão, mas também sou conhecido como o Rio da Integração, por banhar vários estados da nossa federação. Pois venho aqui, meu amigo, fazer o meu desabafo. Aqueles que me poluem, que tira de mim um pedaço. E para aqueles que me preservam, já deixo um forte abraço. Então é um poema sobre o Rio, né? Falando para que a gente não polua ele, né? Porque ele é tão precioso, ele é tão necessário para várias regiões do nosso país. Então nós devemos cuidar e não poluir o Rio São Francisco. Então no poema ele agradece a quem não polui, né? Vocês vão fazer a ficha agora das páginas 105 e 106. É um questionáriozinho sobre o que nós falamos sobre o Rio, tá? Será que vocês conseguem fazer sozinhas? Será? Eu vou deixar vocês... na verdade, eu vou fazer com vocês, tá bom? Vamos lá. Número 1. Responda as questões a seguir sobre o Rio São Francisco, sua bacia hidrográfica e seus afluentes. A. Em qual está localizada a nascente do Rio São Francisco? Tem lá, naquela imagem da nascente, tem lá onde ele está localizado. Eu não vou falar. Vou deixar vocês pesquisarem e botar a letra A. Eu só vou fazendo junto, porque pode ter algumas que vocês não sabem. Número 2, letra B. Assinale a alternativa que apresenta apenas os estados que são banhados pelo Rio São Francisco. Essa aí não está escrito lá. Os estados que são banhados pelo Rio São Francisco são Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Então, você vai marcar o X no terceiro parêntese. Letra B. Um dos nomes populares dados ao Rio São Francisco, qual é? Esse nós falamos lá também. Não vou dizer a resposta. Marca aí a letra C. Depois você pode olhar lá no gabarito. Letra D. É uma importante característica do Rio São Francisco. E aí? Apresenta o maior volume de águas? Pode ser, mas isso não foi falado lá. Banha a região mais populosa do Brasil? Não. Tem a sua foz, ou seja, ele termina fora do Brasil? Mentira, né? Nós vimos que ele é todo dentro do Brasil. E o quarto, é o mais extenso rio inteiramente brasileiro, ou seja, ele só passa dentro do Brasil? Sim. Então você vai marcar o quarto parêntese. Letra E. O Rio São Francisco comumente é usado como... Vamos ver. Primeiro, base para a construção de grandes pontes? Não foi falado nada sobre isso. Segundo, base para estudos no deserto? Também não foi falado. Terceiro, obstáculo para impedir passagem de pessoas? Né? E quarto, é uma via de transporte? Sim, nós falamos isso. Virou para a página 106. Região de clima semiárido que é banhada pelo Rio São Francisco, possibilitando o abastecimento de água para as cidades e para a agricultura. Falou lá isso também. Não vou falar. Vai lá pesquisar. E letra G.
O velho Chico está presente na vida de muitos povos, fazendo, primeiro, com que dificulte a fixação das pessoas em suas margens? Não, né? Pelo contrário, ele ajuda quem mora às margens dele. Segundo, com que a pesca seja pouco praticada? De jeito nenhum, as pessoas utilizam muito da pesca no Rio São Francisco. Terceiro, parte do imaginário do povo e das culturas? Sim, ele faz parte do imaginário, né? Nós vimos lá. E quarto, com que não tenha uma identidade própria? Não. Então, você vai marcar o terceiro na letra G. E aí, no número 2, está escrito, ó, faça um desenho do Rio São Francisco. Aí está falando assim, no espaço abaixo, para ilustrar uma problemática associada ao Rio São Francisco. Você pode desenhar o Rio São Francisco lá perto do sertão nordestino, né? O sertão nordestino é um lugar que tem muitos problemas e que o Rio São Francisco ajuda, né? Ele leva água para aquelas pessoas. Vocês podem fazer esse desenho. Ou de qualquer outra coisa que vocês queiram falar sobre o Rio São Francisco, ok? E assim nós terminamos aqui a nossa matéria de geografia, tá? Tchau, gente. Beijo.